As informações do Cruzeiro a partir de agora, Emerson Pansieri, tudo ok na toca. Todos os reforços estão registrados. Essa foi a manchete da turma do bate-bola. Exatamente, para quem está acompanhando o nosso programa, Passada pelo senhor, inclusive. Porque o Cruzeiro agora resolveu a questão do Larcamon, né? Porque o Larcamon também precisa estar com o nome publicado no BID. E aí foi, treinador ok, jogadores ok também. Então, é uma importante notícia, porque todo mundo está regularizado. Na parte de bid da CBF, Cruzeiro contratou o Zé Ivaldo, tá ok, Veron, tá ok, Dineno, tá ok, Romero, tá ok, Rafa Silva, tá ok. Só que tem uma questão, por exemplo, do Gabriel Veron, que tá ok, mas o Álvaro não vai fazer a estreia contra o Vila Nova. Até porque o jogador tá fazendo um trabalho de equilíbrio muscular, sabia que no Cruzeiro poderia resolver esse problema, falou que agora é o foco total da carreira dele, cuidar disso para que possa atuar, e sabe que para, num futuro, até o Cruzeiro pensar em algo de uma permanência do atleta, ele precisa render, né? Sabemos que é muito caro, claro que é caro. Óbvio que é caro. O jogador foi vendido pelo Palmeiras por 11 milhões de euros para o Porto. Mas também sabe que aqui no Cruzeiro é a chance dele se recolocar no futebol e fazer um ano e uma temporada importante para todo mundo, para ele e também para a comissão, para o time celeste. Ele não estará à disposição para esse jogo contra o Vila Nova na quarta-feira, às 7 horas da noite. Vamos para o Alçapão do Bonfim. Duelo contra o Vila é sempre legal. Ah, você tá louco, bom demais. É sempre bom a Nova Lima, o pessoal trata a gente sempre com muito carinho, e vai começar o Campeonato Mineiro para as duas equipes. Damião. Você falou do Veron, a situação do Veron é... Física. Não é uma lesão, né? Ele veio naquela, sabe aquele finzinho de lesão, que é a chamada transição? Mas no Cruzeiro foi detectada essa descompensação das coxas. E aí, ô Panzi, não dá também para poder... Tem tempo para poder esperar o jogador, né? Não precisa passar com o carro na frente dos bois, né? Essa aí é nova. Diriam os antigos. Não tem por que ter pressa. O Veron foi contratado para as grandes disputas do Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, as fases finais do Campeonato Mineiro. Não é porque tem o primeiro jogo que todo mundo tem que entrar em campo já voando. É uma pré-temporada. Os jogos iniciais do Campeonato Estadual, exceto o Clássico, fazem parte, são uma extensão da pré-temporada. Ao invés dos amistosos, você terá jogos oficiais, mas que podem ser tratados da mesma maneira. Você vai ter ali 5 alterações para fazer, e assim que o Verón estiver bem, estiver apto, já com as coxas todas iguais no linguajar popular, aí ele vai ser melhor aproveitado pelo Larcamon, que vai testando e vai conhecendo seus jogadores ainda. Há testes a serem feitos. E o Larcamon vai conhecer o elenco, e o elenco vai conhecer e se adaptar ao jeito de jogar do técnico, com a bola rolando, durante o estadual. O Cruzeiro que teve esse trabalho, que foi comentado aí pelo Panzi, Damião e quem acompanha a turma do bate-bola, com o Arthur Gomes. O Arthur Gomes voltou das férias com esse desequilíbrio muscular. E por isso, o Arthur Gomes começou um trabalho mesmo de campo na última segunda-feira. Não começou o jogo treino contra o Itabirito, quem começou foi o garoto Robert. Mas... todas essas situações são olhadas pelo Departamento de Saúde do Cruzeiro, né, que tem aí a chefia do Edu Ester Lopes, também doutor Sérgio Campolina lá, doutor Wallace, e todo mundo sabe que essa fase de pré-temporada é a hora de minimizar problemas, né, de lesão, identificar alguma situação que precisa ser resolvida. O Ramiro está naquela fase final também de melhoria da parte física, então dá para dizer que esse jogo contra o Vila Nova não vai ter o Verão. Olha como é o Campeonato Mineiro, principalmente o seu início. Eu não sei se o Pansieri vai se recordar, acho que ele não estava nesse jogo, porque foi Carnaval. Acho que quem estava cobrindo o Cruzeiro era o Fabrício Calazans. Cruzeiro e Vila Nova? Cruzeiro e Vila em Nova Lima. Não. Os melhores jogadores do Cruzeiro em campo foram Gilberto e Neto Moura. Nenhum dos dois terminaram a temporada pelo Cruzeiro, um afastado, o outro acabou saindo. O início de temporada, ele não quer dizer muita coisa. É para teste, é para observação. O que vai acontecer nos primeiros jogos do Campeonato Estadual não quer dizer que lá na frente vá se repetir. Você pode ter jogadores que iniciem bem uma temporada e que terminem até fora do clube. Estou dando um exemplo. Você falou do jogo em Nova Lima. Ano passado em Nova Lima, os dois melhores em campo, Gilberto e Neto Moura, não terminaram a temporada. Você falou sobre os jogos no começo de campeonato, lembrando que o campeonato para o Cruzeiro, assim como para o Atlético, já começa com o Clássico logo na terceira rodada. Exatamente. Não tem muito tempo para você se preparar não, porque o Clássico para mim é um jogo
Um jogo que muda muita coisa, viu? Esse clássico na terceira rodada, eu acredito que ele tenha mexido um pouco nas preparações, tanto de Cruzeiro quanto de Atlético. Deve acelerado um pouquinho para chegar pelo menos num nível melhor físico, porque a gente sabe da importância do clássico. Para o Larcamon é muito importante iniciar uma temporada tendo um bom resultado, fazendo um bom jogo no clássico. Para o Filipão é muito importante vencer o clássico que ele não conseguiu vencer no ano passado, na Arena MRV. Primeiro jogo da Arena, o Atlético perdeu para o Cruzeiro, então está atravessado no time do Atlético. Agora, vai ser um clássico de uma equipe que está pronta contra uma equipe que está em formação. Mas eu acho que se o Cruzeiro chegar para o clássico com um nível melhor físico, talvez possa igualar. O torcedor pode estar se perguntando, tá bom, o clássico é na terceira rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Ganhando ou perdendo qualquer um dos dois, os dois devem ir para a semifinal do Campeonato Estadual. Concordo, mas quem é que quer perder clássico? Ninguém quer. E aí, Damião, é legal porque hoje nós trouxemos uma palavra importante também, né, do técnico do Itabirito, porque o Cruzeiro fez ontem esse jogo treino e foi uma oportunidade também do Cruzeiro colocar essa rapaziada para uma atividade diferente, né? Foi o Marcelo Carenhato, ele falou assim, olha, eu vejo esse time do Cruzeiro como realmente um time que vai brigar por coisa grande no próprio estadual. Tomara que seja com a gente, porque tem boas peças, mas tem que também dar o tempo para essa equipe se encontrar. Ele falou isso, um cara experiente, um cara rodado, um cara que não está no Itabirito à toa, numa elite do futebol mineiro. Então ele trouxe também esse feedback, esse raio-x do Cruzeiro. Também que tem jogador saindo, o Pansieri. Você não quer fazer um suspense, não? Deixa eu trazer uma antes. Então vai, fala. Deixa eu trazer uma antes. É porque muita gente está perguntando. Você tá um João Kleber, hein? Nossa Senhora. Vai levar esse trem até o final agora. Ele gostava de fazer isso. Olha só, tem uma informação importante, porque a turma de Sete Lagoas está querendo saber. O Cruzeiro deve passar essa venda de ingressos para o time, né, que vai enfrentar o Atlético jogando sábado, né, às 4h30 da tarde. Deve ter definição na segunda ou na terça-feira, tá, Damião? É porque muita gente está ansiosa para saber esquema de venda e querendo saber detalhes, né? Até o grande Chico Maia, Pansieri, como é que tá aí a situação? Falou, tem aí essa possibilidade do Cruzeiro passar essa informação aí para segunda, terça-feira. Vamos ver o que vai acontecer em relação a esse preço do ingresso. Lembrando que a venda para a quarta-feira, Cruzeiro e Vila Nova, até conversava com o Adilson, vai começar a venda na segunda-feira para o torcedor do Cruzeiro. Na segunda-feira para o torcedor do Cruzeiro. Hoje começou para o torcedor do Vila. E serão 1.000 bilhetes para serem comercializados para esse duelo entre Cruzeiro e Vila Nova. Agora, Cruzeiro e Atlético ainda não tem novidade em relação a esse jogo. Na segunda e na terça-feira o Cruzeiro passa. Quem está sendo emprestado, Álvaro Damião? E agora? Stênio. Garoto Stênio. Não fica no Cruzeiro até o meio do ano, pelo menos. Esse contrato com o Aves de Portugal. Quem está acompanhando no YouTube também está vendo a imagem, né, do garoto Stênio. Foi um jogo, se não me engano, contra o Internacional. Ele foi emprestado a essa equipe portuguesa até junho de 2024. Vieram ao Brasil também a observar o jogador e entenderam que é um atleta interessante. Novo ainda, né? Vai buscar minutagem, vai buscar bagagem e por isso está deixando a Toca da Raposa 2. O ano passado foram 20 jogos, não fez gol, não deu assistência e é mais um que deixa o Cruzeiro. Essa semana já tinha deixado o Cruzeiro o Everton, que foi para o Atlético, e o Paulo Vitor, que foi para o Novo Horizontino. Então, mais um nessas indas e vindas, né, da bola, o Cruzeiro mexendo no mercado, querendo ainda reforços, mas a movimentação normal de atletas. Ô, Damião, muito esperava do Stênio em 2023, mas não aconteceu. Não aconteceu, ele acaba sendo emprestado, foi para onde, confirma? Aves de Portugal. Aves de Portugal. A saída do Stênio do Cruzeiro, o Pansieri falou, muito se esperava do Stênio, mas se esperava mesmo? No início, talvez, né? Depois, o Stênio teve algumas oportunidades com mais de um treinador e acabou não apresentando aquilo que se esperava dele. Sai, volta, agora sai de novo e tem que torcer para ficar por lá, né? Porque o mercado português é um mercado vendedor, um mercado que capta jovens para repassar para outros clubes maiores no futebol europeu. Se o Stênio bater num clube menor de Portugal e retornar, aí a carreira dele realmente embica para baixo. Mas é uma outra boa oportunidade para o Stênio, quem sabe, alçar voos maiores no futebol europeu. Às vezes, numa saída dessa, o jogador vai para Portugal achando que está tudo ruim, que a situação está muito difícil, e é aí que ele encontra o futebol dele. Tomara que seja com o Stênio, né, ô Pansieri?
O Cruzeiro tem ainda essa esperança com um jogador que foi para o Torino, futebol italiano, na época quando surgiu no Cruzeiro, depois foi emprestado e retornou. Em 2022 foi muito importante na Série B. Me lembro de jogos que o Stênio fez gol. O Stênio fez gol contra o CRB num jogo duríssimo na Série B. Ele foi lá e resolveu a partida para o Cruzeiro, entre outros jogos também. Contra o Bahia, se eu não estiver equivocado, também fez gol. Um jogador que, inclusive, foi nosso convidado aqui na Itatiaia, na mesa redonda, mas 2023 não aconteceu. Damião, deixa eu trazer outro detalhe, que hoje tem o Cruzeiro em campo, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos acompanhar toda essa movimentação do time do técnico Fernando Seabra. O Cruzeiro, que faz uma boa copinha, né? Então, vai enfrentar o Coritiba. Jogo às 9 horas. Essa partida, então, importante nas quartas de final do Cruzeiro contra o Coxa. E o Cruzeiro é uma das sensações da Copa São Paulo, essa é a realidade, né? Sem dúvida, está muito bem. O Cruzeiro tem ótimos jogadores que já vêm sendo falados já desde o ano passado, quando o Cruzeiro a defesa menos vazada. Mas tem um cara que eu acho que ele é muito responsável por esse sucesso, não só pela Copa São Paulo, pela Copa do Brasil, pelo Campeonato Mineiro e pela reta final do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, que eu fiz questão o tempo inteiro de dividir o sucesso com o Paulo Autuori, que é o Fernando Seabra. Ele é muito bom, acima da média para a categoria, foi bem no Cruzeiro no passado, está indo bem de novo. O time do Cruzeiro é muito bem treinado. Hoje, categoria de base, a gente não tem que olhar só para o atleta. Existem equipes com bons atletas e existem equipes com bons atletas e bem treinada, que é o caso do Cruzeiro. E o Seabra fez um grande trabalho no profissional também, porque ele era o cara do campo. O Autuori era o cara do vestiário, o cara para chegar com moral. Assinar súmula. Isso, para chamar a atenção de jogador, para dar balão em jogador. Mas o cara do campo, o cara tático, o cara das substituições era o Fernando Seabra. Então, muito se fala do Fernando, do Guimeira, dos atletas, mas Fernando Seabra, o treinador, faz um grande trabalho. E está indo para o Bragantino, né? Pelo menos tem essa possibilidade de ir para o Bragantino, uma proposta boa. Não sei se o Cruzeiro vai conseguir equiparar. E essa proposta do Bragantino seria para ele ser técnico... Para a base também. Para a base também, para dar uma organizada na equipe do Bragantino, que tem essa cara de investimento há mais tempo, né? E que não está indo atrás dele à toa. Não está indo. Ele é bom. E fez uma participação, e é verdade, a gente que acompanha todos os jogos aqui na Itatiaia, Damião, inclusive... no pós-jogo, na nossa jornada esportiva, você ancorando em algumas oportunidades também, às vezes o Cirilo, o Panzi também comentando jogos, ele dava entrevista. Não era só o Paulo Autuori, era o Seabra que dava entrevista, porque falava da parte tática do jogo, né? Em alguns jogos que tinha ali uma parte tática imposta, de imposição, isso aconteceu. Então ele tem essa missão hoje com o Cruzeiro. Tomara que os crias hoje se deem bem contra o Coxa. Às 9 da noite, Cruzeiro e Coritiba em Barueri. Quem vencer avança à próxima fase, aí já será semifinais da competição. Exatamente, eu tinha esquecido de uma. Gilberto, ele foi anunciado pelo Juventude, jogador que deixou a Toca da Raposa ontem. Boa sorte para ele lá em Caxias do Sul.